Glória a Deus. A paz do Senhor. Estamos começando o culto no Ministério Restauração da Noiva. Querida, a coisa mais importante que tem para uma pessoa é ela ter a presença do Espírito Santo na vida dela. É ela buscar uma comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, ele é a presença de Jesus, ele é a presença do Deus Pai, ele é a presença do reino de Deus em nós. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele sendo uma pessoa, nós podemos ter relacionamento com ele, comunhão com ele. E o Espírito Santo, querido, segundo a palavra de Deus, ele veio para nos convencer, ele veio para nos exortar, ele também veio para nos dirigir. A Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, é a presença de Deus nas nossas vidas. É muito importante, querido, você buscar o Espírito Santo em todos os sentidos. E o Espírito Santo, você pode ter comunhão com ele através do seu intelecto, você pode ter comunhão com o Espírito Santo através da tua alma, né, por completo, sentimentos, desejos, vontade. Às vezes você não vai perceber o Espírito Santo em todas as dimensões, mas você pode perceber, querido, a presença dele através, querido, da paz que vem no nosso coração. Nós começamos a clamar Jesus, o Espírito Santo, ele vem, querido, sobre Jesus, é profético. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava, e a palavra pairava significa gerava, criava. O Espírito Santo, ele é chamado também de companheiro. Quando nós adoramos a Jesus, clamamos a Jesus, sabendo que Jesus subiu aos céus, está à direita do Pai, mas nós sabemos que também ele está presente por causa do Espírito Santo, ele está sentado no trono dele. Nós adorando a Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. Quando Jesus mora no nosso coração, quer dizer, nas nossas importâncias, ele é mais importante do que tudo. O Espírito Santo vem sobre Jesus. O Espírito Santo, que ele paira sobre Jesus. E Jesus, agora somos nós na terra. Todo aquele que crê em Jesus, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Jesus é o único filho de Deus, o primeiro ressuscitado entre os mortos e o único filho de Deus que Deus tem. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou como primeiro. Então todos que têm Jesus vão ser ressuscitados também. Para você ser filho de Deus é necessário você ter o Espírito Santo. Nós não obedecemos a Deus, queridos, simplesmente para sermos religiosos, para fazer as coisas certas, para merecer e ser abençoado, apesar que faz parte, mas nós obedecemos ao Senhor acima de tudo, para não perder a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Se você perder a presença do Espírito de Deus, querido, a paz do Senhor vai embora, e você vai começar a ter, querido, algum gosto pelas coisas do mundo. A nossa luta, ela não é mais, querido, contra os seres humanos, contra a carne, contra sangue. A nossa luta, querido, é contra os principados, potestades, os dominadores, os demônios, até os demônios canela seca. Eles têm poder de influência, eles têm poder, querido, de falar no ouvido das pessoas, só que a pessoa ouve no pensamento. Às vezes a pessoa ouve ela vem um pensamento nela, dá a impressão que ela está pensando e não é um demônio que está falando no ouvido dela. Aquela historinha, aquele desenho de dois anjinhos, quem aqui já não viu, né? Aquela historinha, um anjinho, um capetinho aqui e um anjinho aqui. Aquilo lá, querido, é figurativo o que acontece 24 horas por dia da nossa vida. Tem sonhos, querido, que eles são demoníacos, e tem sonhos que são de Deus. E qual que é o maior problema das pessoas? Elas precisam conhecer a palavra de Deus, porque só buscando, querido, você nunca sabe quem está agindo, se você não ter um conhecimento da palavra.
porque o diabo ele vem sorrateiro, ele vem como enganador, ele vem, querido, se possível, ele aparece até como um anjo de luz, ele imita o Espírito Santo, só, querido, que ele sempre vai conduzir a um erro, e a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas, e ele vai te conduzir a um erro, querido, quando ele pesquisa sobre a tua natureza, sobre o que você gosta, o que você tende a querer, todas as coisas que são para você importantes, são essas que o inimigo vai falar na tua cabeça, querido, em forma de pensamento e de sentimentos. E aí, querido, ele conduz você àquele erro. Ele nunca tenta a gente, querido, naquilo que nós não gostamos, ele tenta aquilo naquilo que nós somos fraco. Jesus mesmo falou: vocês me aceitaram, vocês são meu discípulo, vocês agora são filhos de Deus, então o espírito está pronto, mas a carne, a alma é fraca. Tem homem de Deus e mulher de Deus que não acredita que o diabo chega nele, porque o diabo não pode chegar em mim, sou filho de Deus. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Sim, querido, se você estiver ocupado, turbinado, cheio do Espírito Santo, o diabo não é tonto, se ele tocar no céu, ele queima. Mas nós, queridos, nós ficamos cuidando das coisas desse mundo, e mesmo você sendo uma pessoa de Deus, querido, a Bíblia está repleta, querido, do diabo entrando, querido, em lugares que se for ver, teoricamente, ele não podia estar lá. Quando o diabo apareceu, na hora que estavam os filhos de Deus se reunido, Satanás apareceu no meio deles e pediu para tentar Jó. Então, como é que Satanás conseguiu entrar lá no meio dos filhos de Deus, querido? E a Bíblia não fala que Deus o repreendeu, o tirou. A palavra de Deus fala, querido, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Então, querido, todos nós não sabemos como funciona certinho, mas todos nós estamos sujeitos a isso. E a Bíblia nos dá uma direção, né, que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, para nós, querido, vencermos o maligno. Como é que eu venço o maligno? Através da fé, através da minha dedicação a Deus, da minha ocupação a Deus, querido, e eu vou vencer, querido, quando eu permaneço até o fim. Jesus falou assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Desde quando eu comecei a aprender com a libertação, eu tenho um ditado: quem não bate, apanha. Ou nós ficamos batendo direto no capeta, querido, de todas as maneiras, ou nós vamos ficar apanhando de toda maneira. Ele não dá trégua. Graças a Deus, papai não dorme, mas o diabo também não dorme, querido. Ele está de dia e de noite. Pastor, o que o diabo quer com a minha vida? Primeiro propósito dele, querido, primeiro propósito dele, ele não quer que você seja salvo. Segundo propósito dele, querido, ele quer roubar, matar e destruir. E aí aonde ele vai pegar? Ele vai pegar no teu ponto fraco. Se o teu ponto fraco for dinheiro, ele pode dar até dinheiro para você, querido, mas para você não ficar firme em Jesus e ir para o inferno. Como ele pode tomar o teu dinheiro, querido, para você também ir para o inferno. Porque tem crente de todo jeito, tem gente de todo tipo. Eu conheço crentes, querido, que quando está bem ele vem na igreja, adora a Deus. Quando está ruim ele desiste. E eu já conheço outros que quando está bem ele foge da igreja, mas quando está ruim ele pega firme com Deus até se levantar de novo. Né? Mas tem aqueles, querido, que ele separou Deus em primeiro lugar, as outras coisas nós vamos para o pau também, para Deus ser glorificado, mas ele não negocia, ele não mistura. Todo ser humano maduro, toda pessoa, querido, inteligente, toda pessoa, querido, que é aqueles que vencem nos negócios, na família,
são aquelas, querido, que sabe o que quer da vida, sabe aonde quer chegar e não desiste disso. E aí, querido, as outras coisas, querido, ela vive tudo comungando, se unindo para alcançar aquele propósito. E aí, querido, quando pessoas, circunstâncias estão atrapalhando ela chegar naquele propósito, ela não desiste do propósito, ela fica firme no propósito. E Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. A nossa vida aqui é curta, mas Deus tem um propósito nela. E o primeiro propósito é que Ele quer nos levar para morar com Ele. O Senhor Jesus quer te salvar. Esse é o único propósito que importa. Isso é tudo que o diabo quer fazer, roubar a tua salvação. E se você, querido, começar a falar, eu vou me fortalecer no Senhor, comece, querido, a buscar as coisas do céu. Comece a buscar, querido, as coisas após a sua partida dessa terra. O nosso tempo aqui é curto. Essa semana eu fiz um velório. E foi uma moça nova, devia ter não tinha 30 anos, nova, morreu. E sabe, amado, por mais que Deus te abençoar e você tenha saúde, você viva 80, 90, 100 anos, vai morrer. E nós, querido, estamos envelhecendo, e essa velhice, né, ela mostra, querido, que nós estamos perto de Jesus, né? Eu estou vendo aqui os meus amigos aqui, né, que eles eram os caras bonitão, né? Eu também fui mais bonito, né? Tinha bastante cabelo, e eu estou vendo vários irmãos aqui, né, querido, né, que estão com cabelo branco, barba branca, né, já com papada, já com pele, né, as irmãs também. Então, querido, glória a Deus, isso é sinal que nós estamos mais perto de Jesus. A coisa mais linda que tem, querido, é você olhar as rugas e falar assim, eu estou chegando lá. E sabe, amado, tem um monte de pessoas preocupadas com a idade e tal, e vão, querido, e faz implante de cabelo, e aplica, querido, um cosmético ali, né, e tal, dá uma melhorada. Aí, em vez de parecer que tem 60, começa a parecer que tem 48, 45. Mas, querido, passa-se mais 10 anos, aquela pessoa começa a ter que fazer plástica, daqui a pouco fica o rosto todo esticado, vai rir, parece o Coringa, né, e tal, mas dá uma enganada de 10, 15 anos. Só que, querido, quando chega o 80, eu tenho uns irmãos com 80 anos, o joelho está bambo, não adianta mais nada, querido, até a plástica que ele fez piorou a situação, e o nosso tempo está acabando. Sabe por quê, querido, que a morte veio como castigo da perdição? Porque Deus quer nos dar a vida eterna, e para nos dar a vida eterna, nós precisamos entregar uma semente. Essa vida nossa é uma semente que nós entregamos para Deus, e essa semente, querido, quando ela for ressuscitada, ela ressuscitará em glória, num corpo imortal, e o diabo não quer isso, querido. E se você não gastar tempo na tua vida agora, nos últimos dias, você pegar tempo da tua vida e começar a pensar, querido, na morte, na partida, na vinda de Jesus e como é que vai ser o céu, você não vai ter um foco para permanecer. Diga comigo, foco para permanecer. E o incrível, querido, é que para você ganhar as riquezas do céu, tesouro no céu, a vida eterna no céu, você não precisa ser muito capacitado com talentos, nada. É só você entregar a tua vida para Jesus e falar, de agora em diante, tudo que eu fizer, eu vou fazer para agradar a Ele. E se ocupar naquilo que você descobre pela palavra de Deus, que é de Deus e que agrada a Ele. E você vai morar com Jesus. Do contrário, você, né, vai morar no inferno, e lá haverá choro e ranger de dente, e não tem fim. As pessoas que estão lá no inferno, querem sair de lá, mas não pode, é para sempre, é de eternidade a eternidade, nunca mais acaba, não tem volta, querido.
Lá vai ser puro arrependimento, mas arrependimento lá não vale mais. A chance que nós temos é aqui, é agora. E existe, querido, na Bíblia, os estudos que você pode, querido, buscar. Hoje tá mastigado, você pode buscar os textos na Bíblia que fala como é que eu tenho que viver para ser arrebatado, como é que eu tenho que viver para ser salvo, como é que eu tenho, querido, você pode gastar, como vai ser a vida lá no céu, vai ter recompensa para quem serve a Deus ou não, né? Porque você tem que ter foco, você tem que conhecer. Sabe, amado, por que às vezes a gente sonha em ter uma nova casa? É porque você fica imaginando as suas necessidades, como vai ser bom e confortável ter aquele cômodo daquele jeito, ter uma estrutura ali, né, para você chegar em casa e viver bem. Então, amado, aí você começa a trabalhar e juntar dinheiro porque você imaginou uma situação. Se você não criar essas imagens na sua alma, no seu cérebro, para o teu coração desejar o céu, que Deus, sinto muito, você, querido, vai ser um alvo fácil de Satanás, muito fácil de Satanás. Satanás vai te enganar, querido. Eu não quero que Satanás te engane, eu não quero que Satanás, querido, te engane, querido, e você viver uma vida aqui servindo a Deus frouxo, e na hora, querido, do bem bom mesmo de ser arrebatado, você é enganado, e Satanás, querido, vai te enganar e você vai para o inferno. Não deixe isso acontecer. Então nós estamos, querido, ocupados no serviço do Senhor, tentando mostrar isso para você. Entrega a tua vida para Jesus, querido. Tudo que Satanás quer é que você pare de vir na igreja, pare de ler a Bíblia, pare de orar, pare de dedicar-se a Deus, pare de se santificar. Por isso é tudo isso que ele quer. Não deixa, querido, cada vez vai ficar mais difícil. Cada vez vai ficar mais difícil de ganhar dinheiro, cada vez vai ficar mais difícil de lidar com esse mundo, cada vez vai ter mais catástrofe. E daí, querido, se vir catástrofe, fica lá com tudo. Nosso lar não é aqui. Nós estamos de passagem. Se você perder tudo, e daí? Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Se você não conseguir comprar aquilo que você sonha, querido, e daí? Você não vai levar nada. Teu fim está chegando. Você sabe, querido, quanto tempo de vida você precisa ter para o teu fim estar chegando? Basta teu pai, que tem um relacionamento legal com a tua mãe, começou o teu fim. O dia do começo é o dia que começa uma história, com começo, meio e fim. E se nessa história, querido, você não entregar a tua vida para Jesus, certamente você não vai chegar, né, no caminho, no final, que é o que Deus quer. Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, amado, eu ficava muito preocupado quando eu não conhecia Jesus do jeito que eu conheço hoje, porque eu ficava muito preocupado em não entrar, se eu entrar numa igreja errada, e se eu seguir um povo errado, e se eu seguir uma religião errada, e se eu for enganado, e aí, querido, como eu fui ensinado que só uma igreja era certa, aí era uma luta. Aí eu ia, querido, ouvir uns crentes aí, né, que tem uns crentes que diziam que só a igreja dele estava certa. Aí eu ia, só a igreja dele estava certa, até que eu achei uns caras inteligentes, que eles falavam assim: só Jesus. E a Bíblia, ela fala bem de Jesus, ela fala certo de Jesus. E a Bíblia, querido, não tem perigo de você ser enganado. Por quê? Porque ainda existem os escritos antigos, para as pessoas trazerem a tradução original. E ela pode ser traduzida de um monte de línguas, de maneiras diferentes, para as pessoas entenderem melhor. Mas eu aprendi uma coisa: Jesus é o Criador, o Deus Filho, que se fez homem e veio aqui, querido, pagou pelos meus pecados, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, enviou o teu Espírito para estar comigo, para testificar que eu sou salvo, né?
E o Espírito dele vai estar comigo, porque Jesus, querido, no dia que ele voltar, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou subir com ele. Ele vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar o seu povo. E o seu povo, querido, vai ter vida e vida em abundância. E ele vai trazer a juízo, querido, tudo que foi feito. Cada ser humano vai prestar conta. Uns vão para a condenação eterna, outros vão morar com o Senhor. Vão ser filhos de Deus, Deus vai ser o Pai deles, eles vão morar com o Senhor. E o Senhor também, querido, por causa do pecado do homem, o pecado do homem, Satanás, os demônios contaminaram toda a criação. Por isso o Senhor Deus vai fazer, querido, desaparecer diante dele todo o universo. E novo céu e nova terra, querido, não existirão mais diante dele, está em Apocalipse. E ele vai trazer à existência novo céu e nova terra. Da onde, querido, na hora que ele criar a nova terra, a nova Jerusalém vai vir, querido, e vai habitar na terra, na nova terra, e ali será a nossa cidade, ali será a nossa casa, e ali, querido, nós vamos morar com Deus para sempre. Até tem uma canção que fala sobre isso, né? Eu gosto muito de cantar essa canção em velório, né? Porque eu fico com inveja do morto. Quando eu sei que o morto foi para o céu, querido, eu falo assim, eu fico com inveja. Falo, caramba, esse cara deixou nós aqui com o abacaxi, com o pepino na mão, né? Com esse monte de almas para serem salvas, tanto trabalho para fazer para Jesus aqui, tudo por causa, querido, de você que não é salvo, você que ainda não tem o Espírito Santo, você ainda que não largou o pecado, a bebedeira, as coisas erradas, e não vem para a igreja, né? Nós temos que ficar aguentando tudo isso, querido, e dar inveja de quem é salvo e já foi embora, dá ciúme, porque uma hora dessa, querido, ele está lá no bem bom, né? Eu conheço algumas pessoas que morreram e foram ressuscitados, e Jesus falou que eles iam ter que voltar, era tudo que eles não queriam, era voltar mais, de tão bom que é lá, né? E nós precisamos pegar firme com Jesus, glória a Deus. Então diga assim comigo, Senhor Jesus, por favor, perdoa os meus pecados. Eu sei que eu tenho esse direito, porque o Senhor morreu por mim, pagou por todos os meus pecados. Jesus, entra na minha vida, eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero ser usado por ti. Jesus, eu quero morar contigo. Senhor Jesus, fala para o papai aí, registrar o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus. Jesus, me dá licença para eu usar o seu nome contra o inimigo. Agora diga assim, Satanás, os teus planos, os teus documentos que usam o meu nome, eu declaro destruído, rasgado. O seu propósito de me levar para o inferno, eu renuncio, eu rejeito tudo que eu fiz, que eu posso fazer ainda, por ignorância, eu tiro o direito da sua mão, porque eu entrego a minha vida para Jesus. Satanás, eu renuncio toda oração, todo ato religioso, toda simpatia, toda palavra negativa, de maldição, eu renuncio. Benzimento, consagração, oração errada, eu renuncio. Suas armadilhas, suas artimanhas, suas cadeias,
suas feitiçarias, bruxaria, inveja, olho gordo, eu renuncio, em nome de Jesus. Eu me declaro livre, abençoado, cheio do Espírito Santo, servo do Deus vivo. Satanás, eu sou do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou de Jesus, o meu Salvador, aquele que veio para que eu tenha vida eterna. Satanás, aonde eu ponho meus pés, eu declaro a sua força destruída, a sua cabeça esmagada, o seu governo desconstituído. Eu declaro a minha cidade, a minha nação é do Senhor Jesus. Satanás, eu sou filho de Deus, eu sou casa de Deus, eu sou servo de Deus, eu tenho autoridade dada por Jesus, o Rei dos Reis, para te dizer: não quero nada contigo, e eu sou teu inimigo, sou contra ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Agora, querido, só como um ato profético, faz assim, olha, debaixo dos meus pés, e pisa com força, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Ajuda eu a fazer oração aqui, muitas pessoas com depressão, então eu quero agora orar por elas. Então, se tiver alguém nos ouvindo em casa, querendo uma oração para depressão, eu vou te pedir o seguinte: você vai, e vocês aqui também, querido, tá? Vocês, fiquem sabendo uma coisa: se vocês não sabem fazer batalha espiritual, não sabem organizar pensamento, não sabem pensar o que é preciso, vocês precisam de libertação também, tá? Porque o inimigo, ele age no pensamento. A própria palavra de Deus fala assim: cabeça vazia, oficina do diabo. E não é, querido, o diabo, ele enche tua cabeça. Quando fica vindo pensamento, você não consegue ficar livre daqueles pensamentos, pode ser, querido, que você já é um dominado. E aí é ruim, querido, porque vem a depressão, vem a coisa que você não soube lidar no começo. Depois que você fica doente fisicamente, com a doença patológica, né, da depressão mental, aí é complicado. Aí você precisa de remédio, de médico, ou de uma intervenção milagrosa. Mas você tem que conhecer, querido, a verdade, é a verdade que liberta. Todo milagre, querido, ele é uma cura paliativa. O milagre, querido, mesmo é aquele que cura a causa. Você entrega a tua vida para Jesus, começa a viver diferente, aquela doença, aquele demônio não pode mais voltar na tua vida. Jesus curou o cego e falou: vai, não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Então, ele estava dizendo o seguinte: ó, você recebeu a cura, mas o mais importante é você resolver a causa. Tem gente que pensa que recebeu uma bênção de Deus, está tudo resolvido, está nada. Vai voltar, querido, 7 vezes pior. Agora, se voltar e a casa estiver ocupada com Jesus, querido, não pode mais voltar. Não existe, querido, essa de vir buscar um milagre. Isso é coisa para os macumbeiros. Só que mesmo assim, toda vez que você recebe um milagre que não é de Deus, que só Jesus faz milagre de Deus, outro não, tá? Nem santo, nada, é só Jesus. Se você receber um milagre que não é por meio de Jesus, querido, o que há é uma troca de cabeça de demônio. O demônio, todos os demônios que são enviados para me atacar, eles têm um comandante, eles têm um cabeça. Então, quando eu vou lá buscar uma macumba, um benzimento, um feitiço, eles fazem um milagre, mas o demônio, querido, que
entra na pessoa é bem maior do que aquele que comandava as coisas. Aí, querido, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa começa a ter problema 7 vezes pior do que aquele que ele recebeu o milagre. Ele espera você esquecer, para você não ligar nada, e para você ficar dependente de uma idolatria, de um engano, de uma seita. Aí, querido, ele vai trazer a coisas piores. Mas em Jesus não. Em Jesus você recebe um milagre, daí que você for curado de uma gripe, aquela cura não é nada, querido. O que é interessante é que Jesus vai tirar todo tipo de agir demoníaco da tua vida. Ele vai te salvar, querido. Ele vai tirar os demônios e te cercar de anjos. Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai transformar a tua história. Jesus não faz milagre, querido, para depois cobrar. Ele faz um milagre, querido, para você falar, deixa eu entrar na tua vida. Ele faz milagre para isso. O milagre que o Espírito Santo faz, querido, é para fazer assim: ô seu bobo, você está perdendo tempo, vem, corre para mim. Tá? E depois, querido, Jesus, o que Ele mais quer é salvar todos. Por isso que Jesus não está vingando o mal. Ele está esperando que as pessoas que são usadas pelo diabo mude de lado. E Ele não pode destruir elas, porque Ele tem que dar uma chance para elas. Entenderam isso? E o mal, querido, está acontecendo na terra, que é tudo coisa do homem. Deus não pode interferir. Até nós podemos, dentro do nosso âmbito. Mas Deus não interfere, porque o reino aqui é dos homens. Mas nós buscamos a Jesus e nós somos usados por Ele para resolver o problema das pessoas em Jesus, na intenção de trazer elas para o lado de Deus. A maioria das pessoas fala que são de Deus, mas não são. Se você pegar, querido, um livro da Bíblia, você vai mostrar um monte de coisas que ela tem adotado na vida dela, que não bate com quem é de Deus. Então, na prática, não são. Nós precisamos voltar para Deus. Glória a Deus. Então, diga comigo assim: eu vou morar no céu. A pessoa que está com depressão, com tristeza, com problema financeiro, com angústia, atribulado, começa a falar assim: eu tenho outro foco na minha vida agora, eu vou morar no céu, eu vou morar com Jesus. E aí, querido, você fala assim: agora eu vou procurar aprender, fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer para me morar com Jesus. E aí você vai ficar livre dessa depressão automaticamente. Talvez pode demorar alguns dias por causa da sua lerdeza, ou por causa do seu problema ser bem grande, ou dificuldade, ou falta de ajuda. Tem um monte de problema aí, mas pega firme. Se você não tem uma igreja para ir, venha cá, querido, vem aqui, que nós vamos cuidar de você. Tem uns irmãos aqui que oram, querido, não tem capeta que aguenta. Tá? Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, entra na vida dessas pessoas, para a glória de Teu nome. Agora eu vou pedir para você fechar o olho e respirar, e deixa só o pastor orar, tá? Espírito de depressão, é contigo agora que eu falo. O agir de demônio existe hierarquia, e eu estou falando agora com o chifrudo, com o cabeça, com o manda-chuva, o valente, que diz a Bíblia. Eu te declaro na vida dessas pessoas que estão me ouvindo e que vão me ouvir, amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus. Agora, espírito de depressão, espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de estresse, espírito mundano, que se preocupa com as coisas desse mundo, em nome de Jesus, retire-se em nome de Jesus, vá embora em nome de Jesus, sai e não volta mais, em nome de Jesus. Agora todos que ouvirem essa oração, respira bem fundo, 3 vezes só. Se possível, igual você respira correto assim, né? Fazendo exercício físico, respira pelo nariz e solta pela boca. Vai saindo todo o problema agora. Respira 3 vezes. Em nome de Jesus.
Aproveita, sai todo espírito de câncer, de enfermidade, em nome de Jesus. Aproveita, sai toda doença no sangue, toda doença nos músculos, nos ossos, sai em nome de Jesus. Querido Deus, agora eu já orei e expulsei, Pai. Agora traga teus anjos, Pai, faz essas pessoas, Deus, sentir a tua presença. Aquele arrepio, Pai, que aquele que os seus anjos chegam e a gente começa a sentir, Pai. Traz, Espírito Santo, tua presença. Tira, Pai, o choro, cura a alma e traga o riso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Respira bem fundo de novo e diga assim: obrigado, Jesus. Agora dá um sorriso para Jesus, querido. Talvez você, fala assim, mas eu não sinto vontade. Dá um sorriso, nem que for profissional, querido. Nós vivemos pela fé. Aleluia. Jesus, eu te amo, Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor eu dou a ti, Jesus. Além, papai, eu quero morar contigo, Pai. Azul, sonho em morar no céu, querido. As ruas são de ouro e de cristais. Pense na sua salvação, querido. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Diga assim: eu vou morar no céu. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite de salvação. Que as pessoas, Senhor, nessa noite possam dormir, Pai, e amanhã, Senhor, eles serem umas novas criaturas, Pai querido, para ir trabalhar, para lidar com as pessoas, com os negócios. Em nome de Jesus, faça isso, meu Pai. Faça isso, Senhor Jesus. Que essa noite seja uma noite, Senhor, de um sono gostoso, profundo, renovador, Pai. E que elas possam dormir em paz, com o anjo do Senhor, Pai, cuidando da cama, Pai, do cabeceira, Pai querido.
cercando essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém.